capítulo 14, versículo 1 ou 3, nós lemos o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o motivo que Jesus fala em João 14 a respeito de conforto e tentar trazer algum alívio é porque no capítulo anterior, nós não vamos ler, mas se você leu João capítulo 13, João capítulo 13 ele trata do Calvário, ele trata da sua traição, trata de como ele seria julgado, seria morto. E durante esses 3 anos que Jesus ministrou aqui na terra, ele era o líder, o pastor, de fato o pastor de uma igreja, era uma igreja itinerante, mas era uma igreja. E aqui, nesse episódio específico, estão os seus seguidores mais próximos, os apóstolos. E os apóstolos já haviam sido meio que avisados. Jesus falou que ele iria para Jerusalém e seria morto. Foi nessa ocasião que o apóstolo Pedro falou: não, senhor, de modo algum, isso não acontecerá. E foi quando Jesus virou para ele e falou: arreta de mim, Satanás. Você não está apreciando, você não está entendendo as coisas de Deus, mas está pensando como homem. Então ele já havia tipo que avisado que ele ia partir. E Jesus era o centro da vida dos apóstolos. Eles não só eles iam para a igreja, eles viviam juntos. Eles acordavam, passavam o dia, faziam as refeições, iam se deitar juntos no mesmo local. Então eles passaram 3 anos muito intensivos. Então, você imagina, é muito intensos, devo dizer. Então, você imagina que depois de 3 anos era um grupo muito fechado. Não só um grupo muito fechado, mas eles estavam na expectativa de ver o reino. Eles largaram tudo. Mateus deixou, ele era coletor de impostos, deixou o seu emprego, era um emprego bom, ganhava bem, corrupto, desonesto, mas era um emprego humanamente bom, deixou isso. Os demais, na sua maioria, eram pescadores, que deixaram seus barcos, deixaram suas redes, deixaram suas famílias nesses 3 anos. Por quê? Brigou com as esposas? Não, não foi isso. É que esse é o Messias é o rei. O rei vai estabelecer o seu reinado, ele vai libertar Israel. Quando? A qualquer momento. O rei veio, o rei chegou, então a qualquer instante o reino vai começar. Então eles precisaram 3 anos só esperando, constantemente esperando, na expectativa de que o reino seria estabelecido. E tinham crescido muito íntimos, muito próximos de Jesus. E aqui, e quem é esse neto? E aqui ele fala que, olha, eu vou ser morto, eu vou ser preso, vou ser morto. E eles ficaram atordoados. Então, no capítulo seguinte, 14, ele começa já dizendo isso, olha o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque o coração dele estava turbado, eles estavam perturbados. Eles estavam mesmo sem saber o que fazer. Mas como você vai ser preso? Como você vai ser morto? Como você... Não faz sentido, nós deixamos tudo, largamos tudo. Mas muitos deles argumentavam: Jesus, quando botar o seu reino, lembre-se de botar eu e meu irmão como os caras, tá, né? Os caras. Então tá todo mundo na expectativa. Então é um capítulo de conforto. O que ele está dizendo aqui, na realidade, trazendo conforto e esperança, ele estava dizendo, em outras palavras, e é o tema da mensagem agora, tudo vai acabar bem. Vocês estão perturbados? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, por onde eu estiver, estejais vós também. Então ele falou: vai tudo acabar bem. Eu estou indo, eu vou, mas eu vou para a casa do meu pai. E do mesmo jeito que eu estou indo, eu vou voltar. Eu estou indo para preparar lugar. Eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou vir buscar. E vou levá-los comigo para que a gente estejamos juntos sempre. Onde eu estiver, vocês estiverem. Então, era basicamente dizendo: calma, vai tudo acabar bem. Vai tudo acabar bem. Vamos estar todos juntos mais uma vez. E onde eu estiver, vocês estarão. Não haverá mais separação, não haverá mais prisão, não haverá mais falsa acusação. Tudo
vai acabar bem. E eu quero dizer isso para todo mundo hoje. Tudo vai acabar bem. Ah, pastor, mas é porque não está bem. A coisa está caótica, o mundo está caótico, minha vida está caótica. Tudo vai acabar bem. E se não está bem, é porque ainda não acabou. O jogo ainda não foi apitado o apito final. Não chegamos no destino. Mas tudo vai, de fato, acabar bem. Agora, grande conforto é destinado aqui para acalmar, consolar, confortar. Tudo vai acabar bem, mas até tudo acabar bem, nós conviveremos com problemas, tentações, tribulações. Tudo vai acabar bem, mas existem algumas coisas que acontecerão, que precisam acontecer daqui até lá. E sobre isso quero falar hoje, bem rapidamente, bem resumidamente. Não vai ser exaustivamente, mas só alguns pontos importantes. Vamos para João 21. A gente lê João 14, vamos para João 21. E olhe comigo no versículo 3º. Primeira coisa, e aqui é até meio anticlimático, mas a primeira coisa que há de haver antes que tudo acabe bem, e tudo vai acabar bem, mas antes que tudo acabe bem, haverá fracasso. Como assim, pastor? Você e eu vamos experimentar fracasso. Foi o que houve aqui com estes homens. João 21, versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Se você ler ao redor desse texto, João 21, isso aqui foi depois que Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, e ele havia ressuscitado. Mas aqui o que houve foi que Pedro, que ele seria oficialmente proclamado por Jesus como líder. Né? Jesus falou, Pedro, apacentar minhas ovelhas. Ele falou, você vai ser o pastor, você vai ser o líder da igreja. Eu não estou mais aqui, mas eu quero que você seja o líder. E você veja como ele de fato já era o líder. Ele falou, eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos também. Agora entenda, ele não falou, eu vou pescar para relaxar, passar uma tarde, tipo assim como o André faz, né? Vou pescar, levar uns sanduíches, uns refrigerantes, ficar lá numa boa pescando. Não. Quando ele falou, eu vou pescar, ele estava dizendo, eu vou voltar para a minha antiga vida. Pedro era o quê quando encontrou Jesus? Pescador. Quando ele falou, vou pescar, ele fez assim, ó. Bom, acabou. Messias morreu. Não vai montar reino nenhum. Acabou. Eu vou voltar para minha vida, eu vou pescar. E os outros discípulos, que eram na sua maioria, também pescadores, disseram o quê? Nós também. 3 anos, estamos de volta na estaca zero. Foi um fracasso. Pedro desistiu, os demais desistiram, desistiu e voltou para a sua vida anterior, e levando consigo os demais discípulos. Já pensou se a história acabasse por aí? Hoje não haveria igreja, não haveria Atos 2, não haveria Atos. Qual é o nome do livro de Atos? O livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, se Pedro fosse pescar e ficasse pescando como pescador, não haveria Atos de nada. Mas a história não acaba aí. Mas eles tiveram aqui fracasso. Fracasso não precisa ser o fim. Pode de fato ser o começo, como foi aqui. O fracasso ele pode ser apenas um passo rumo ao sucesso, que foi exatamente o que aconteceu aqui. O fato que existe no mundo hoje igrejas, o fato que nós estamos aqui reunidos como igreja hoje, é um fato que atesta a esse ressurgimento, esse nascimento da igreja que, depois de Pedro, acabou, morreu, vou voltar a pescar, vou voltar para minha família, para minha vida. Mas não. Então, o fracasso não é o fim, o fracasso pode ser um impulso adiante. Se a gente aprender, o problema não é fracassar. Todo mundo vai fracassar. Uns mais do que outros, mas todo mundo vai fracassar. O problema é o que a gente faz com o fracasso. A gente vai aprender com o fracasso. E o melhor ainda é aprender com o fracasso dos outros. Com o fracasso de personagens na Bíblia, fracasso com pessoas que a gente conhece, mas aprender com o fracasso. Nosso, dos outros, mas
aprender com o fracasso. Ainda em João 21, e ainda no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pronto. Aqui nós temos uma mistura de fracasso, foram pescar e apanharam o quê? Zero. Lembrando que eram pescadores experientes, não apanharam nada. Mas além de fracassos, entre vai tudo acabar bem e onde estamos, nós vamos ter que enfrentar fracassos e vamos ter que aprender certas lições. E essa lição aqui, que Pedro e os discípulos precisavam aprender, é que vida fora da vontade de Deus, ela é tão vazia quanto as redes desses pseudo-pescadores, de fato apóstolos. Essa não era a vontade de Deus para eles. Então eles saíram da vontade de Deus, voltaram à sua profissão, é isso que eu conheço, é disso que eu entendo, só que passaram a noite toda e pescaram nada. Exatamente nada. Nós precisamos também, entre onde estamos hoje e o tudo vai acabar bem, nós temos que aprender lições. Uma delas é essa. Fora da vontade de Deus, nós vamos só nos deparar com redes vazias. Não há êxito, não há sucesso fora do plano de Deus. Se você está fora do plano de Deus, Deus não vai estar lhe abençoando. Não vai. Não vai. A bênção de Deus, as bênçãos de Deus estão no caminho de Deus. Deus tem um caminho para cada um de nós. E nesse caminho, Deus vai colocando bênçãos. Deus vai colocando tudo o que for necessário para nos guiar, nos manter, nos alimentar, nos propagar adiante. Mas a gente sai do caminho de Deus, Deus não colocou nada. Nós vamos ter que nos virarmos. Nós vamos ter que lutar contra a maré. Nós vamos fazer tudo nós mesmos, porque tudo aquilo que Deus tem preparado para nós está no caminho dele. Eles são experientes, a vida inteira pescaram. Não interessa, não pescaram nada. Não é que pescaram pouco, não pescaram nada. Absolutamente nada. E precisavam eles aprender essa lição. Agora, Jesus os ensinou, nesse mesmo episódio aqui, e deu um bom exemplo. Olha no versículo 4, o seguinte, de João 21. E sendo já manhã, ou seja, passaram a noite inteira pescando, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então, quando eu falo aqui que ele se apresentou, não é que ele falou, atenção, atenção, eu sou Jesus. Não. Se apresentou quer dizer que ele se mostrou, ele se apareceu, ele se manifestou, ele estava lá. Tá? Ele estava lá na praia. Eles no barco, no mar da Galileia, no mar, e ele na praia. Se apresentou, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Você lê um pouquinho adiante, João chegou para Pedro e falou assim, Pedro, é Jesus, é o mestre. E Pedro, quando viu aquilo, se lançou na água, como ele é todo impetuoso, se lançou, foi nadando, deixou o barco para lá. Mas interessante como Jesus falou, lance a rede no lado tal do barco. Isso lembra algum episódio para você? Você lembra a primeira vez que Jesus veio a conhecer Pedro e vice-versa? Lá em Lucas capítulo 5, relata esse episódio, quando Jesus recrutou Pedro. Lucas 5,4 fala assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes, plural, para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Primeira vez que Jesus encontrou Pedro, ele falou, lança as redes. Aí já tem outra história. Jesus mandou lançar as redes, ele lançou só uma. Se tivesse lançado mais, teria pegado mais peixe. Mas não vamos entrar nessa questão. Não é interessante que a primeira vez que se encontraram, quando Jesus o recrutou, Jesus o chamou, no versículo 10. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Foi nessa ocasião
que Pedro deixou as redes, deixou os barcos, deixou de ser pescador e passou a ser pescador de homens porque Cristo havia o chamado. Passaram-se 3 anos e um pouco. Jesus foi preso, crucificado. Pedro fala, vou voltar a ser pescador. Sou mais uma vez pescador de peixes. Não pescou nada. E Jesus falou, filhos, não pegaram nada não, é? Lance a rede. E quando puxaram a rede, estava cheia de peixes. Foi por isso que João falou, tá ligado quem é? Então aqui, veja bem, o primeiro chamado foi igualzinho ao segundo chamado. O primeiro chamado foi deixar de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. O segundo chamado foi para ele voltar a ser um pescador de homens. Retornar. Não é a vontade de Deus, Pedro, que você vá voltar a pescar peixes. Você é um pescador de homens agora. Volte, retorne. E foi de fato o que aconteceu. Mas, vida fora da vontade de Deus é uma rede vazia. E Deus usou esse exemplo. Deus fez com que todos os peixes ficassem bem longe das redes. Não era normal você passar a noite inteira e não pescar nada. Era altamente anormal. Mas de todo fato, vida fora da vontade de Deus não é vida. É existência. Não interessa o que você faz aqui na Terra. Você pode ser um rei, um presidente de um país. Se aquela não foi a vontade de Deus para você, vai ser vazio. Vai ser vazio. Em João 10, versículo 10... Jesus falou as seguintes palavras. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Igual a rede cheia de peixes. Deus tem um plano para nossas vidas e esse plano ele é um plano de vida abundante. Abundante. Mas no plano dele. Era pecado ser pescador? Claro que não. Um trabalho honesto, nada de errado, mas não era a vontade de Deus. Então você pode ser um engenheiro, um médico, um advogado, você pode ser um pastor. Um pastor. Se aquela não é vontade de Deus para você, vai ser rede vazia. Só porque é pastor, então? Não. Se Deus não chamou alguém para ser pastor, a pior coisa que aquela pessoa pode fazer para ele e para a igreja em que ele vai ministrar é ele ser pastor. É um pastor que não foi chamado, não foi escolhido por Deus. E acredite, o mundo está assim, ó, de pastores que não tem Deus não os chamou. Então temos que ficar no plano de Deus. O que mais? Tudo vai acabar bem, mas primeiro haverá fracasso, primeiro haverá lições para a gente aprender. Olhe comigo para Mateus 6, versículo 20. Haverá também, até tudo acabar bem, até tudo terminar bem, há recompensas para serem juntadas. Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Tesouros no céu. Como é que eu junto tesouro no céu? Como que eu faço depósito nessa conta celestial? Fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. Seguindo sua palavra, andando na sua vontade, cumprindo o plano dele na nossa vida, ajudando ao próximo, amando os outros, testemunhando, brilhando nossa luz, enfim, tudo aquilo que devemos fazer como crentes. Tudo. O vosso trabalho ao Senhor não é em vão. Tudo, 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 não, nada, tudo, nada, passa despercebido. E vai se juntando tesouros no céu. Onde não tem inflação, não tem ladrão, tá? O governo não vai confiscar seu dinheiro. O governo nunca faria isso. Quem lembra quando um certo presidente carioca, fingido de alagoano, o Collor era carioca, viu? Sangue alagoano não faria uma coisa dessa. Pois é. Quem lembra dessa época? Ele confiscou o dinheiro de todo mundo. Pois é. Não confiscou mesmo porque eu não tinha. Não confiscou mesmo porque eu não estava no Brasil, tá? Mas não tem perigo disso. Esse tesouro ninguém vai confiscar, a inflação não vai comer, não vai ter nenhum problema. Por quê? É um tesouro celestial. Nós temos que juntar. O crente que só vive para essa vida, o crente que só junta para essa vida, é um grande tolo. Estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis? Não. Devemos ser responsáveis, devemos fazer uma poupança, devemos ser sábios financeiramente, claro.
Mas se a gente só pensar em investir nessa vida, o belo dia vai chegar que nós vamos sair deste mundo e vamos levar absolutamente nada. Nada, não vamos levar nada. Não vamos levar dinheiro, bens, pertences, prestígio, fama, sucesso, nada. Nada de nadica de nadica. Isso não quer dizer que a sua meta na vida é ser um grande nada, um grande zero. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a nossa meta principal, qual vai ser o nosso prestígio, nosso tesouro, nossa fama no céu? Como assim fama? Você acha que Eva vai estar com um crachá assim, eu sou Eva e orgulhosa? Eva, imagina, vai estar usando um bigode postiço, tá? E uma camiseta dizendo, meu nome é João. Já pensou? Cadê aquela Eva? Rapaz, eu vi ela fugindo por ali, ó, tá atrás ali do... Pois é, gente. O seu prestígio vai refletir o que você e eu fizemos para Jesus nessa vida, nessa terra. Nosso tesouro vai refletir o que nós fizemos nessa terra. Você pode ser Bill Gates, Elon Musk, o que seja. Se eles não são salvos, eu não sei, mas nem lá eles estarão. Mas que sejam salvos. Eu espero em Deus que eles sejam ou venham a ser. Mas lá eles vão ser, sabe o quê? Não vão ser bilionários influentes. Percebeu? Quando o cabo é rico, todo mundo escuta o que ele fala. Bill Gates agora é um grande especialista em vacinas na área médica. O teu negócio é computador. Você entende? Agora que ele sabe mais do que os médicos, sabe mais do que todo mundo. Sabe por quê? Ele tem isso aqui, ó. E esse mundo ouve quem tem grana. Não interessa se ele entende, se ele sabe o que está falando. Se o cara tem dinheiro, ele é o sabichão, é o sábio, sabe de tudo. Não. Como será o seu prestígio no céu? Como será o seu tesouro? Jesus falou, vou preparar-vos morada. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu vou preparar-vos morada. Só que é o seguinte, eu vou usar o material que você mandar adiante. O nosso tesouro no céu vai incluir o material com a qual a nossa morada celestial vai ser construída. Tem muito irmãzinho que juntou uma telha brasilite, 4 barrotes e umas pedras. Vai chegar lá e falar, mas, Senhor Jesus, isso não, né, nem para o meu cachorro celestial serve. Eu falei, pois é, eu preparei com o que você mandou adiante. Você mandou uma telha brasilite, 3 ripas, 4 ripas e umas pedras, foi o melhor que eu pude fazer. Agora, veja o pastor Roberto. A casa dele tem 2 telhas brasilites. Você só tem uma. Então, eu vou preparar lugar. O lugar que ele preparar para a gente vai refletir nosso prestígio para com ele. Que vai refletir o que nós fizemos por ele, para ele. Como o honramos, o seguimos, o espalhamos sua palavra. O testemunho que nós damos. Se nós atraímos ou espantamos as pessoas do evangelho. Então, vai tudo acabar bem, mas até lá nós temos um galardão para juntar. E por último, talvez mais importante, os discípulos estavam tristes, cabisbaixos, desolados. Jesus falou, vai tudo acabar bem. Vai tudo acabar bem, mas até lá vocês têm uma missão a cumprir. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Uma missão. Jesus falou isso e subiu para o céu. Não se turbe o vosso coração. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Mas quando eu voltar, eu tenho essa missão até lá para vocês cumprirem. Como é que tem essa missão? Ah, pastor, isso foi para os apóstolos. Não. Isso é para a gente. Sabe que não foi para os apóstolos? Primeira coisa, fazei discípulos de todas as nações. Como é que os discípulos iam fazer discípulos de todas as nações? Aqueles discípulos, eles não saíram de Israel toda a sua vida. Paulo viajou mais, foi até a Espanha. Alguns dizem, ele planejou até a Espanha, foi até a Itália, com certeza. Mas Paulo foi mais viajado, a grande maioria ficou ali, naquela área.
O mandamento foi alcançar todas as nações. Então não era só para aqueles ali. Era para aqueles ali e para os discípulos que ele viriam a fazer. E você e eu somos indiretamente, ou devemos ser, discípulos desse mesmo Jesus. Cumpridores dessa missão. Tudo vai acabar bem. Tudo vai estar tranquilex. Mas primeiro, antes disso, temos uma missão a cumprir. Jesus não nos salvou e deixou a gente aqui na terra simplesmente para esperar a nossa vez de ir para o céu. Não. Temos uma missão. Encontraremos fracassos? Com certeza. Mas o fracasso não é o final. O fracasso é um passo rumo ao sucesso. Pedro fracassou. Lá, quero saber mais não. Coisa de ser pastor, de ser... Vou voltar a ser pescador. Não, vai não. Lições a aprender. Uhum. Galardões, recompensas, tesouros do céu a serem juntados. Fazendo o quê? A missão. Cumprindo a missão que nos foi confiada. A vida aqui na Terra pode ser problemática, cansativa, especialmente para o crente. Porque o crente está indo contra a maré. O crente que segue o mundo, o crente que vai na maré do mundo, o crente que não rema contra a maré, ele está tranquilo. Agora, quando o crente rema contra a maré, quando o crente toma sua posição no mundo, Jesus falou o que sobre o mundo? O mundo me odeia e odiarão também a vós. Então, quando você vê um crente muito aclamado e amado pelo mundo, alguma coisa está errada. Talvez ele é crente só de nome, talvez ele é crente só de opção, mas não de convicção. Mas há conforto, porque no final, tudo vai acabar bem. Jesus está voltando. Há um lugar preparado, que ele preparou. E tem tanta coisa nisso. Jesus criou essa terra, essa criação maravilhosa que a gente nem conhece. Nós não conhecemos nem uma fração das belezuras da criação. Tem coisas que nós não sabemos das coisas que já foram criadas. Deus fez isso em 6 dias. Literais 6 dias. O que não está preparado para nós? Pelo mesmo Deus que está preparando há mais de 2000 anos. Se em 6 dias ele fez isso, imagine 6.000 anos. Até hoje o homem está descobrindo espécies de peixes, animais, plantas, que nem sabia que existia, estão descobrindo agora. Pois é, aí você imagina. Paulo, que foi até o 3º céu, falou, eu vi coisas lá que eu não sei nem como explicar, e se eu soubesse como, vocês não têm como entender. Então, eu não vou nem começar. Pois é. Tudo vai acabar bem. O nosso futuro, se você é salvo, é num lugar maravilhoso chamado céu. Tudo vai acabar bem. Mas até lá, nós vamos ter que passar por algumas coisas. Mas tudo vai acabar bem.